Você já parou para pensar por que tanta gente tem medo de ficar sozinha? Por que o silêncio incomoda? Por que preferimos o barulho das notificações ao som da nossa própria respiração? A solidão, que muitos evitam como uma doença, pode ser exatamente o remédio que falta. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente no paradoxo da solitude, explorando pensamentos de Schopenhauer, insights da psicologia moderna e experiências que você talvez já tenha sentido, mas nunca conseguiu nomear. Se você sente que está sempre cercado de pessoas, mas mesmo assim se sente vazio, este vídeo é para você. Se o simples ato de desligar o celular por 1 hora te causa ansiedade, este vídeo é para você. Vamos juntos entender como a solidão pode deixar de ser um castigo para se tornar uma escolha. E mais, como ela pode se tornar a base da sua liberdade, da sua paz interior e das suas conexões mais verdadeiras. O que você está prestes a ouvir pode mudar completamente sua forma de se relacionar consigo mesmo e com o mundo. A solidão, muitas vezes vista como punição ou sintoma de fracasso social, é na verdade um paradoxo essencial da existência humana. Como revelado em experimentos com ratos, onde tanto o isolamento total quanto a hiperconectividade provocam distúrbios, o ser humano também adoece nos extremos. A mente precisa de momentos de contato e momentos de afastamento para encontrar equilíbrio. Somos seres sociais, sim, mas também profundamente individuais. O excesso de presença do outro pode nos desconectar de nós mesmos, assim como o excesso de ausência pode nos alienar da realidade. Nietzsche dizia que o homem que não consegue ficar sozinho despreza a si mesmo em segredo. Isso aponta para a qualidade do estar só. Se a solidão é imposta, ela sufoca. Se é escolhida, ela liberta. A sociedade moderna, pautada por estímulos incessantes, empurra as pessoas para relações superficiais, como forma de evitar o confronto com o próprio vazio. Esse vazio, quando enfrentado, é fértil, mas exige coragem. A solidão voluntária é como uma montanha, difícil de escalar, mas recompensadora no cume. A psicologia moderna vem confirmando esse paradoxo vital. Estudos em neurociência mostram que o cérebro entra em modo de reorganização profunda durante períodos de silêncio e recolhimento. Nesses momentos, ocorre a consolidação de memórias, autorregulação emocional e a criatividade floresce. Quando estamos sempre distraídos, entramos em modo reativo, respondendo sem pensar ao mundo externo. A solidão intencional é o contrário disso, é uma escolha consciente pela pausa, pela escuta interna. Ser e estar sozinho são estados distintos. Uma é condição, o outro é postura. Ser sozinho pode ser uma circunstância de vida, fim de um relacionamento, perda, distância. Estar sozinho, por outro lado, é uma decisão. Uma postura de quem busca mergulhar em si para entender o que pulsa por trás da mente barulhenta. No silêncio, surgem respostas que a multidão abafa. E, paradoxalmente, é nesse encontro consigo que se começa a construir um verdadeiro senso de presença no mundo. Portanto, o paradoxo da solidão nos ensina que não se trata de quantidade de pessoas ao redor, mas da qualidade da relação que temos conosco mesmos. É possível estar entre milhares e sentir-se só, e possível estar só e sentir-se pleno. O desafio moderno não é evitar a solidão, mas ressignificá-la, transformá-la de maldição em método, de castigo em ritual, de medo em mestre. Arthur Schopenhauer, um dos grandes pensadores do pessimismo filosófico, via a solitude como uma necessidade dos espíritos elevados. Para ele, quanto mais desenvolvida é a mente de um indivíduo, menor é sua necessidade de companhia. Isso não implica arrogância, mas uma constatação sobre a qualidade das interações.
Schopenhauer acreditava que a maioria das pessoas vive imersa em superficialidades, o que torna o contato social algo desgastante para aqueles que buscam profundidade. A solitude, nesse sentido, não é isolamento, mas um retiro para preservar a integridade da consciência. Essa visão está alinhada com a ideia de que a verdadeira paz interior nasce do autodomínio. Estar sozinho permite ao indivíduo explorar seus próprios pensamentos, sem o ruído das expectativas alheias. É nesse espaço íntimo que surge o pensamento original, livre das correntes do conformismo social. Muito obrigado. Schopenhauer dizia que a solidão é o destino de todas as grandes almas, pois são elas que enxergam além do imediato e sentem a necessidade de recolher-se para decantar o mundo. A solitude é, para ele, um escudo contra a vulgaridade. No mundo contemporâneo, essa perspectiva é mais válida do que nunca. Vivemos bombardeados por informações, opiniões, comparações. Estar só, hoje, é quase um ato de rebelião. É escolher não se submeter ao frenesi coletivo. Schopenhauer propõe, com sua filosofia, que aprendamos a saborear o silêncio como um bem raro. Afinal, quando estamos sós, não precisamos atuar, justificar ou competir. Somos apenas o que somos, e isso, muitas vezes, é libertador. A solitude torna-se, então, o verdadeiro eu pode se expressar sem máscaras. A solitude também é fértil do ponto de vista espiritual. Para Schopenhauer, o contato com a metafísica da existência, com aquilo que transcende o imediato, só é possível no recolhimento. Ele ecoa o ideal dos antigos sábios, Sócrates, Lao Tse, Buda. Todos passaram por longos períodos de retiro para alcançar sabedoria. O silêncio é o idioma da alma, e apenas na solidão profunda é que ele pode ser ouvido. O barulho constante da sociedade impede essa escuta interior. A solitude, nesse contexto, é um portal para o sagrado. Portanto, o valor da solitude está na sua capacidade de revelar o que há de mais autêntico em nós. Não se trata de fugir do mundo, mas de reencontrar-se antes de voltar a ele. Schopenhauer nos convida a cultivar o hábito de estar sós como um gesto de autocuidado e resistência. Ao contrário da solidão imposta, a solitude escolhida é um privilégio e um caminho para a verdadeira liberdade interior. A introspecção é muitas vezes evitada como se fosse uma ameaça. Em um mundo que valoriza a produtividade incessante, o fazer constante e a presença digital contínua, parar para olhar para dentro parece perda de tempo, mas na verdade é medo do que será encontrado. Blaise Pascal já dizia: toda a infelicidade dos homens provém de uma só coisa: não saber permanecer em repouso dentro de um quarto. Estar consigo mesmo exige coragem. Enfrentar o próprio vazio é tarefa para os fortes, não para os distraídos. A maioria das pessoas preenche o silêncio com qualquer coisa: redes sociais, séries, conversas vazias, vícios. Tudo isso funciona como uma armadura contra a verdade interna. A introspecção confronta nossas fraturas, nossas contradições, nossos vícios e especialmente os nossos traumas. Ela tira a poeira do inconsciente e nos obriga a encarar o que está mal posicionado na alma. É mais fácil correr para o bar, para a tela, para o outro, do que sentar em silêncio e perguntar a si mesmo: quem sou eu de verdade? O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard alertava sobre a angústia do autoconhecimento. Segundo ele, o ser humano teme a liberdade de se tornar aquilo que realmente é. Por isso, foge da introspecção, porque ela implica responsabilidade. Uma vez que você sabe o que está errado em si, não pode mais ignorar. A introspecção tira a vítima de cena e coloca o autor de volta ao palco. É um rito de passagem que nem todos estão prontos para suportar. Por isso, preferem o ruído. Ele entorpece. Além disso, o medo da introspecção está ligado à baixa autoestima.
Quem não se gosta evita ficar só consigo. Quem sente vergonha da própria alma prefere o barulho externo à voz interna. Isso revela uma pobreza emocional que se esconde por trás de máscaras sociais. A ausência de introspecção impede a construção de uma identidade sólida. Como disse Jung, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Mas o despertar pode ser doloroso, e muitos preferem seguir sonhando. Portanto, a introspecção é temida porque é reveladora. Ela exige silêncio, tempo e desconforto, mas ao mesmo tempo é o único caminho para uma vida com sentido. O medo de olhar para dentro mantém o indivíduo em ciclos de repetição, onde os mesmos erros e vazios se reproduzem eternamente. A introspecção é o espelho que mostra o que precisa ser curado. E só cura quem primeiro reconhece a ferida. A solidão, quando escolhida com consciência, torna-se uma poderosa ferramenta de transformação pessoal, mas de uma prática ativa, quase ritualística. Como dizia o estoico Sêneca, ninguém que se refugia em si mesmo é solitário, se souber ser sua própria companhia. Estar só permite reorganizar os pensamentos, curar feridas emocionais e expandir a clareza mental. A mente, longe dos ruídos sociais, ganha espaço para refletir com profundidade. É no recolhimento que a alma amadurece. Neurocientistas como Gregory Feist demonstraram que a solidão voluntária ativa áreas do cérebro ligadas à criatividade e autorregulação emocional. Isso explica por que tantas obras-primas nasceram no silêncio, da música de Beethoven à filosofia de Descartes. A mente, em estado de solitude, funciona como um campo fértil onde sementes de insight podem germinar. Não é coincidência que tantos sábios, profetas e pensadores tenham buscado isolamento para encontrar respostas existenciais. A solidão é um laboratório da alma. Como prática, a solidão pode ser cultivada através de pequenas ações, caminhadas solitárias da natureza, escrita reflexiva, journaling, momentos de leitura profunda, meditação. Essas práticas não são simples ausências de companhia, mas presenças intensas de si. Elas criam um ambiente necessário para a observação interna, o refinamento dos sentimentos e a reorganização de valores. A transformação começa no silêncio, onde ideias antigas podem ser confrontadas e novos caminhos podem emergir com lucidez. Filosoficamente, a solidão prática resgata a autonomia do ser. Em um mundo onde todos seguem multidões, o solitário consciente aprende a própria bússola. Isso gera coragem, pois quem se conhece profundamente não se curva ao medo da rejeição. Como dizia Thoreau, fui à floresta porque queria viver deliberadamente. A solidão é isso, um retorno à floresta interna, onde tudo que não é essencial desaparece. E o que sobra é o núcleo duro da própria verdade. Portanto, a solidão não é ausência, mas presença total. Ela é uma disciplina espiritual, intelectual e emocional. Ao praticá-la, não nos afastamos do mundo, apenas deixamos de ser escravos dele. Nos tornamos mais atentos, mais presentes, mais capazes de amar com autenticidade. A solidão, longe de nos isolar, nos prepara para a vida real, aquela que se vive de dentro para fora. Vivemos em uma era em que a conexão é constante, mas a profundidade é rara. A hiperconectividade impulsionada pelas redes sociais, aplicativos e notificações infinitas criou uma sociedade acelerada, dispersa e ansiosa. Estar sempre disponível nos torna paradoxalmente ausentes de nós mesmos. Como afirmava Byung-Chul Han, vivemos na exaustão mental decorre não da opressão externa, mas da autoexploração estimulada pela necessidade de estar sempre online. A hiperconectividade sequestra o tempo interior. Estudos mostram que o ser humano médio checa o celular mais de 90 vezes por dia, um vício que mina a atenção e alimenta o ciclo da dopamina rápida. Isso cria uma personalidade reativa,
Uma mente treinada para responder imediatamente a estímulos, mas incapaz de sustentar foco prolongado. Essa condição enfraquece a empatia, pois o pensamento superficial substitui a escuta profunda. Em vez de refletirmos, reagimos. Em vez de sentirmos, rolamos. A solidão que poderia curar é evitada com um clique. A filosofia de Schopenhauer ganha força nesse cenário. Ele alertava que quanto mais um indivíduo se aproxima da verdade e da liberdade interior, mais ele se afasta das distrações da massa. A hiperconectividade é uma prisão dourada, confortável, viciante e socialmente aceita. Mas ela corrói lentamente a identidade. Somos expostos a comparações incessantes, narrativas editadas e validação externa. O ser humano perde a capacidade de estar só, porque está viciado em ser visto. E isso destrói a construção da individualidade. Esse estado constante de estímulo também prejudica a saúde cognitiva. A memória de longo prazo enfraquece, a capacidade de resolver problemas complexos diminui e a ansiedade se torna epidêmica. A mente sobrecarregada não cria, apenas consome. Por isso, a solidão voluntária é um antídoto poderoso. Ao desconectar-se do mundo, mesmo que por breves momentos diários, o indivíduo recupera sua autonomia mental. O silêncio não é a ausência de som, é o espaço onde a consciência pode respirar. Portanto, a hiperconectividade não é progresso puro, é também um risco. Ela torna a mente fragmentada, a atenção escassa e a identidade diluída. A solução não está em abandonar a tecnologia, mas em redefinir o uso dela. É preciso criar limites, cultivar presença e restaurar a capacidade de ficar só. Porque quem não consegue estar desconectado do mundo, dificilmente conseguirá se conectar consigo mesmo. Cultivar a solidão saudável exige intencionalidade. Não basta estar sozinho, é preciso estar presente consigo. A solidão transformadora não é ociosidade nem fuga, mas um espaço ativo de autonutrição. Como ensinava o filósofo romano Marco Aurélio, volte-se para dentro. No íntimo do homem habita a fonte do bem. Essa prática começa ao reservar momentos diários para estar em silêncio, longe da demanda externa. É um treinamento, no início desconfortável, depois revelador. É preciso reaprender a ser companhia para si mesmo. Uma das ferramentas mais eficazes nesse processo é o journaling, a escrita livre dos próprios pensamentos, medos, reflexões e desejos. Ao escrever, organizamos o caos interno, damos nome ao que sentimos e nos aproximamos de verdades antes difusas. Outra prática transformadora é a leitura profunda. Escolher livros que provoquem, inspirem e desafiem. A leitura é um diálogo com grandes mentes através dos séculos, uma forma de companhia elevada. Quando lemos, não estamos sós, estamos em boa companhia. Além da escrita e da leitura, o contato com a natureza em silêncio é outra via poderosa. Caminhadas solitárias, observando o céu, ouvindo o vento, tocando a terra. Tudo isso reconecta o corpo à alma. Henry David Thoreau, ao se isolar em Walden, descobriu que o homem é mais livre quando caminha só. Estar na natureza sem distrações digitais é uma forma de meditação e movimento. O mundo desacelera e, junto com ele, desaceleramos por dentro. A escuta se aprofunda. Também é fundamental estabelecer limites com a tecnologia. Desligar notificações, estabelecer horários sem tela, criar zonas de silêncio são atitudes simples, mas revolucionárias. A mente precisa de descanso. Assim como o corpo adoece sem pausa, a mente sufoca sem espaço. A solitude saudável requer também escolhas sociais conscientes, evitar interações vazias, cultivar amizades profundas e respeitar os próprios limites emocionais. A qualidade da presença importa mais que a quantidade de interações. Por fim,
Cultivar a solidão saudável é, acima de tudo, um processo de reencontro. Reencontro com a própria história, com a própria essência, com os sonhos esquecidos. É parar de fugir e começar a escutar. Não há fórmula única, mas há um princípio universal. Toda vida rica por dentro nasce do silêncio escolhido. E é nesse silêncio que florescem a criatividade, a força e a paz que ninguém pode tirar. Parece contraditório afirmar que a solidão é a base das conexões mais autênticas, mas é justamente nisso que reside seu poder. Quem é incapaz de ficar sozinho geralmente se conecta por carência e não por escolha. Busca no outro o que lhe falta, não o que transborda. O resultado são relações de dependência, controle ou fuga. Já quem aprendeu a desfrutar da própria companhia não se relaciona para escapar de si, mas para compartilhar. Como ensinava Erich Fromm, a maturidade do amor começa quando amamos a nós mesmos. Quando a pessoa se fortalece na solitude, ela desenvolve discernimento. Aprende a diferenciar companhia de distração, presença de conveniência, apoio de apego. Estar sozinho, quando bem praticado, purifica o olhar. A carência emocional dá lugar à autonomia afetiva, e isso transforma completamente a qualidade das relações. Relações não são mais muletas, mas pontes, não são zonas de conforto, mas espaços de expansão. Apenas quem é inteiro pode se doar sem se anular. A empatia também nasce do silêncio interior. Quando aprendemos a lidar com nossas dores, passamos a reconhecer e acolher melhor as dores alheias. A escuta se aprofunda, o ego cede espaço à presença. Isso não se conquista em meio ao barulho constante, mas no refúgio da solitude. Carl Rogers, pai da psicologia humanista, dizia que o curioso paradoxo é que quando me aceito como sou, posso mudar. Essa aceitação profunda só acontece quando temos coragem de nos ver, e isso exige estar só. Além disso, a solidão nos torna mais seletivos. Quando o medo de ficar só desaparece, surge a liberdade de dizer não. De sair de ambientes tóxicos, de encerrar ciclos, de esperar por conexões verdadeiras. A pressa por afeto cede lugar à paciência do amor próprio. Quem aprendeu a estar só já tem tudo. O outro vem como bônus, não como tábua de salvação. Isso é liberdade emocional. Isso é maturidade relacional. Portanto, a solidão é o ensaio geral das grandes conexões da vida. Ela nos prepara para amar sem apego, ajudar sem se perder, ouvir sem julgar. Ao contrário do que se pensa, não isola, fortalece. Não afasta, refina. A presença de alguém que aprendeu a ficar só é diferente. Ela não pesa, não cobra, não exige. Ela simplesmente é. E essa presença, silenciosa e inteira, é o maior presente que alguém pode oferecer ao outro. Chegamos ao ponto onde a filosofia encontra a prática. A solidão não é um destino trágico, mas um caminho intencional. O vídeo propõe uma ação concreta: dedicar 1 hora por dia à solitude completa. Parece simples, mas é revolucionário. 1 hora sem distrações, sem telas, sem pessoas. Apenas você com você. É nesse intervalo que o ruído se aquieta e o essencial emerge. Como dizia Epicteto, se queres ser livre, começa por não ser escravo de ti mesmo. E estar só é o começo dessa libertação. Não se trata de uma fuga do mundo, mas de um retorno ao centro. A mente precisa de um lugar onde possa se reorganizar, e o coração precisa de silêncio para escutar o que realmente sente. O convite à prática é também um convite à coragem, porque ficar em silêncio com a própria alma exige mais bravura do que enfrentar 1000 opiniões externas. É nesse momento que verdades profundas se revelam e o caos interior começa a encontrar ordem. A solitude é um espelho e só quem encara o reflexo começa de fato a mudar.
Do ponto de vista psicológico, os benefícios são comprovados: criatividade elevada nas decisões, fortalecimento da autoestima e diminuição da ansiedade. O simples hábito de estar só reorganiza prioridades e abre espaço para a intuição. Daniel Siegel, neurocientista, explica que o cérebro precisa de momentos offline para integrar experiências. Ou seja, o crescimento pessoal exige pausa, e a pausa, no mundo atual, é um ato subversivo. Filosoficamente, estar confortável consigo mesmo é a expressão mais pura de liberdade. Não precisamos buscar uma vida solitária, mas sim uma vida onde a solidão não assusta, onde ela é companheira e não castigo, onde o silêncio é bem-vindo e não evitado. A solitude cultivada nos fortalece para os encontros, nos protege da manipulação e nos ensina a discernir o que é verdadeiro. Estar só, quando bem praticado, é estar inteiro. Por isso, o desafio final é este: experimente. Comece com minutos, evolua para horas. Desconecte-se do mundo e reconecte-se à sua alma. Descubra o que emerge quando o barulho some. Talvez, no fundo, você descubra que nunca esteve realmente só, apenas longe de si mesmo. Siegel, neurocientista. Observações: o cérebro precisa de momentos offline para integrar experiências. Ou seja, o crescimento pessoal exige pausa, e a pausa, no mundo atual, é um ato subversivo. Filosoficamente, estar confortável consigo mesmo é a expressão mais pura de liberdade, e o reencontro com essa parte esquecida pode ser a maior revolução da sua vida. A verdade é simples, mas profunda. Quem domina a arte de estar só, domina a arte de viver. Porque quando você aprende a encontrar abrigo dentro de si, ninguém mais pode te tirar do eixo. Por isso eu te desafio. A partir de hoje, reserve um tempo só seu, longe das telas, das vozes, das pressões. Escute o que você tem a dizer a si mesmo. Nesse espaço silencioso mora a sua força. Se esse vídeo te provocou, te fez pensar ou despertou algo dentro de você, não guarda só para você. Curta, comente aqui embaixo o que mais te tocou e compartilhe com alguém que precisa desse despertar. E se você quer continuar nessa jornada de autoconhecimento profundo, se inscreve no canal. Aqui o silêncio fala, e ele tem muito mais a dizer do que você imagina.